Olá, eu sou o pastor Ed da Igreja Bíblica da Salvação e é um enorme prazer contar com você para mais um sermão da metodologia LAR. Hoje estaremos abordando Lucas, capítulo 1, dos versos 39 a 56. O nosso sermão é compartilhar e celebrar a vitória do outro como sendo sua. E qual é a nossa reação quando lidamos com a alegria e a vitória do outro? No verdadeiro cristianismo, a alegria e conquista de um irmão deve ser motivo de alegria e celebração para nós. Mas infelizmente, muitas vezes, essa não é a realidade que vemos. E infelizmente também vemos portas serem abertas para sentimentos como frustração, inveja, ciúmes e por aí vai. Quando um irmão ou até mesmo alguém do nosso convívio alcança algo que desejamos ou simplesmente alcança algo, ainda que aquilo não fizesse parte sequer de nossos sonhos ou desejos, nós podemos muitas vezes nos sentirmos acuados, tristes, abatidos. Mas ao estudarmos a maravilhosa relação de Maria e Isabel, poderemos aprender preciosas lições sobre alegrar-se com as conquistas do próximo. E para adentrarmos na nossa meditação, quero fazer uma breve exposição do livro, o livro do médico amado, que é o maior dos evangelhos sinópticos. E se somarmos a ele o livro de Atos, que é também da autoria de Lucas, temos o maior volume escrito do Novo Testamento. Esse maravilhoso livro é escrito ao amigo de Deus, Teófilo. A tradução da palavra Teófilo pode ser amigo ou amado de Deus. E Teófilo, que era muito provavelmente membro do Império Romano e havia se convertido ao cristianismo, ele era objeto do cuidado, do carinho de Lucas, que queria passar a ele um relato preciso, detalhado da vida e dos ensinamentos do Mestre. O Dr. Charles Childers chama o Evangelho de Lucas de o mais belo livro do mundo e, junto de Atos, é considerado o mais ambicioso projeto literário da Igreja Antiga. A mensagem central desse Evangelho está no capítulo 19, no verso 10, que está assim nos ensinando: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E munidos desse conhecimento, podemos percorrer o glorioso caminho que esse evangelho propõe. Então vamos entrar na exposição do texto, só que para isso eu quero convidá-la a orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de mais uma vez meditar em Sua gloriosa palavra e pedimos com toda humildade e reverência que o Teu Espírito Santo abunde em nossos corações e em nossas vidas. Fala conosco, Pai, e nos ensina, porque de Ti precisamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do verso 39 e do verso 40. Diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então, após a partida do anjo, Maria muito provavelmente se viu impactada pela boa nova que recebeu, mas também pela novidade a respeito de sua parenta Isabel, sendo que apressadamente ela se desloca a uma cidade de Judá, a qual a Bíblia não especifica, e entra na casa de Isabel a saudando. E aí, olha que coisa linda, diz o verso 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver o que a presença de Jesus causa naqueles que com ele têm contato.
E o mais surpreendente aqui é que esse contato ocorre por meio da voz de Maria, pois ao ouvir a voz dela, João estremece de alegria no ventre de sua mãe e Isabel fica possuída pelo Espírito Santo. Mais uma vez aqui vale ressaltar que todo o poder e graça aqui é oriundo de Jesus que está no ventre de Maria e não dela diretamente. Mas o texto a partir do verso 42 segue nos ensinando: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. A melhor tradução que podemos utilizar para o verso 42 seria a mais bendita de todas as mulheres. E realmente Maria, por ser a mãe do Salvador, o era. Mas perceba que esse estado de ser a mais sortuda de entre todas as mulheres não conferiu a Maria nenhuma autoridade espiritual, como ensina o catolicismo romano, inclusive incluindo a fala de Isabel na oração Ave Maria. O que torna Maria a mais bendita mulher é o bendito fruto de seu ventre. Então perceba novamente que o poder e a autoridade estão sobre Jesus. A alegria de Isabel é tão sincera que ela pergunta o porquê ela tem a grande honra de receber a mãe do seu Salvador. Mas o ponto aqui é como Isabel sabia que Maria estava grávida e como sabia que ela seria a mãe do Salvador. A resposta está no fato do Espírito Santo tê-la possuído. E aqui podemos ver aplicado o conceito que sem a iluminação do Espírito Santo é impossível alguém entender Jesus como Senhor e Salvador. Isabel, por estar cheia do Espírito Santo, entendia perfeitamente a gravidez de Maria, a vinda do Messias por meio dela, e um poderoso sinal desse entendimento foi sua afirmação de que João estremeceu de alegria em seu ventre, assim que a voz de Maria foi ouvida. E esse trecho do texto termina com Isabel dizendo que Maria era feliz, bem-aventurada por ter crido em Deus e que todas as palavras prometidas pelo Senhor se cumpririam. Óbvio que aqui ela devia ter em mente, por conta de estar cheia do Espírito Santo, a situação de seu esposo, que estava mudo por ter duvidado, e a de Maria, que estava rejubilante, plena, pelo fato de ter crido em tudo que lhe fora dito. E passado esse primeiro momento e a fala de Isabel, Maria, ela responde a tudo isso. E nós vemos registrado do verso 46 a seguir. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Nesse trecho, temos o famoso Magnificat, que é o canto de Maria. Uma grande gama de estudiosos veem nesse profundo e maravilhoso cântico uma profunda ligação com o cântico de Ana,
Vamos ler esse cântico para percebermos a relação. O cântico de Ana está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, que diz assim: Então Ana orou e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri de meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque o Senhor são as colunas da terra e o assentou sobre ele o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Durante, meus irmãos, aproximadamente os 4 dias de viagem de sua casa da sua casa, né, que era em Nazaré, até a casa de Isabel, Maria teve a oportunidade de meditar nesse trecho da palavra. E ao falar com sua parenta, teve a oportunidade de externar, assim como havia no passado feito Ana, toda a sua profunda gratidão e admiração pelo Senhor. O ponto que vale também ressaltar aqui é a principal diferença entre o cântico de Ana e de Maria, dando-se no fato de que o canto de Ana era um desabafo, principalmente pelas humilhações sofridas por parte das mulheres que a desprezavam. Já no caso de Maria, trata-se de uma humilhação diante da grandeza imensurável de Deus e da grandiosidade do seu plano. Entre os versos 46 e 49, Maria engrandece a Deus de toda a sua alma e espírito. E mais que isso, ela reconhece que Deus é o seu Salvador e tem mostrado uma ciência que a obra de Deus estava se realizando por intermédio dela. Faria com que as gerações futuras a tivessem como uma mulher agraciada por Deus. E friso aqui novamente que Maria não deve ser idolatrada, mas sim, de fato, ela foi uma grande mulher, uma mulher muito especial, por conta da importantíssima missão que se dispôs a fazer. E aí, meus irmãos, entre os versos 50 e 53, ela demonstra sua gratidão a Deus por sua misericórdia que vai de geração em geração sobre os que o temem. E não somente isso, mas ela glorifica a Deus que constantemente olha para aqueles mais desfavorecidos e deles cuida, provendo meios para que estes resistam aos soberbos e para que Deus venha e os alimente. E aí, entre os versos 54 e 55, ela demonstra o conhecimento do amor de Deus por Israel e o cumprimento das promessas feitas por ele a Abraão. Deus nunca se esqueceu da promessa feita a Abraão, e em Jesus temos o perfeito cumprimento de toda a promessa, conforme Paulo ensinou. Vamos ver, por exemplo, Gálatas, capítulo 3, versos 13 a 16. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. E aqui, segundo o Dr. Leon Morris, Maria está dizendo que a atuação de Deus no Messias não é completamente nova, mas sim uma continuação da sua misericórdia a favor de Abraão. E assim nós chegamos ao último verso do texto de hoje, que diz: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Terminado o cântico, Lucas nos informa que a visita de Maria durou cerca de 3 meses e depois ela voltou para casa. Talvez esteja simplesmente terminando esta parte da história de Maria antes de voltar a Isabel, mas parece mais provável que quer dizer que Maria despediu-se antes de João nascer. Haveria então muita comoção e muitas visitas em sua condição. Talvez Maria não quisesse estar ali durante aqueles dias. E desse texto tão rico, tão maravilhoso, eu gostaria de tirar algumas aplicações para nós aqui. Algumas aplicações que eu tenho certeza que vão encorajar o seu coração. E a primeira aplicação que eu quero tirar aqui é que tenha pressa em celebrar a conquista do teu irmão, sabe? O texto afirma que Maria foi apressadamente ao encontro de Isabel. Ou seja, ela não tardou, ela não fez pouco caso, não se sentiu especial demais por conta de ser a mãe do Messias para não ir visitar a sua parenta. Nós precisamos ter a sensibilidade e o carinho de celebrar com alegria cada conquista e vitória de nossos irmãos, independentemente da posição que ocupemos ou ainda de nossas próprias conquistas. O que nos leva à segunda aplicação que está amarrada na primeira. A segunda aplicação é que Isabel foi humilde e nós também devemos ser. Não devemos deixar de perceber a ausência de quaisquer ciúmes na atitude de Isabel com Maria. A mulher mais velha que recebera uma bênção tão notável do Senhor poderia muito bem ter desejado guardar zelosamente a posição dela. Com humildade, muito diferente disso, Isabel reconhece a bênção superior que Deus deu a Maria. Por vezes, Deus nos abençoa com algo bom e abençoa o nosso irmão com algo muito bom. E isso causa em pessoas imaturas e com uma vida fraca devocional, sem leitura de Bíblia, sem oração, o terrível sentimento de ciúmes. E nada pode ser mais desastroso para um cristão e mais feio do que os ciúmes. E principalmente os ciúmes por aquilo que um irmão recebeu de Deus. Nós precisamos ter o olhar que Isabel teve, a alegria que ela teve ao lidar com Maria e fazer disso um exemplo para nós. Aqui desejo fazer uma outra aplicação também que se dá a respeito de saber o tempo de comemorar e o tempo de deixar o outro comemorar a bênção. Maria, ela corre para comemorar com Isabel. Aproveita o momento, é abençoada, abençoa, mas ela sabe a hora de ir embora. E deixar, permitir que Isabel desfrutasse de seu momento e de sua bênção. Existem pessoas que tomam a bênção do outro como se fosse sua, mas não devemos agir assim. Não devemos ter esse comportamento. Nós devemos ter bom senso em celebrar a conquista do irmão, mas entender que ela pertence ao irmão e não a mim. A falta de bom senso seria algo como ir num casamento de um irmão de fé que amamos e após a festa pedir para ir com a lua de mel junto com ele.
e se hospedar no mesmo quarto. Aí nós não estamos mais celebrando. Passamos, na verdade, a atrapalhar o outro. E óbvio que eu estou dando um exemplo exagerado, propositalmente, mas como algo mais factível. Imagine um irmão de fé que abriu um comércio, mas você vive comprando as coisas lá fiado e demora horrores para pagar. Isso quando paga. Irmão, assim você não está celebrando, mas você está atrapalhando a bênção do teu irmão. Pois o produto que você pegou lá fiado e demora para pagar, outra pessoa poderia ter comprado e pago. Seja um agregador, um abençoador de seus irmãos. Seja como Maria, saiba a hora de chegar e principalmente a hora de partir. E como última aplicação, eu não posso deixar de falar que o fato do texto apontar que ao ouvir a voz de Maria, o bebê João no ventre de Isabel se encheu de alegria, nos mostra que toda a vida é preciosa aos olhos de Deus. E nós devemos ser ferrenhos defensores da vida. E de maneira alguma nós devemos ceder à pressão e às falácias em torno do aborto. Toda a vida para Deus é preciosa. O bebezinho ali no ventre, ele é capaz de sentir a presença de Deus. Ele é capaz de ser cheio do Santo de Deus. E nós, como igreja, não podemos nos calar e ceder a pressões seculares, a doutrinações que estão sendo passadas às mulheres, às nossas jovens, a esse marxismo cultural que aleja o intelecto das pessoas a ponto delas afirmarem que uma criança no ventre de uma mulher não é uma vida, mas um amontoado de células. Nós precisamos lutar contra isso, porque a Bíblia mostra que já no ventre da mãe, uma criança pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos fazer disso uma bandeira de luta para a proteção da vida sempre. E meus amados, é uma bênção chegarmos ao fim de mais um sermão, que você possa meditar nessas palavras, aplicá-las na sua vida, podendo, curta, compartilhe essa mensagem e que o nosso bom Deus, ele te abençoe ricamente em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.